E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos continuar o estudo do dipolo elétrico. No vídeo anterior, nós obtivemos esta expressão que nos permite calcular a energia potencial eletrostática na posição em que o dipolo se encontra imerso no campo elétrico externo aplicado. Vimos que ela é dada por este produto escalar acompanhado do sinal negativo. O vetor P é o vetor momento de dipolo elétrico, cujas componentes são Px, Py e Pz, e o vetor E representa o vetor campo elétrico de componentes Ex, Ey e Ez. Neste primeiro momento, de forma geral, vamos assumir que as componentes do campo elétrico dependem da posição R, ou seja, dependem de x, y e z. Nós vamos assumir que o nosso dipolo elétrico permanece fixo na posição em que ele se encontra, de forma que o vetor L permaneça sempre constante. Consequentemente, o vetor P vai permanecer constante e o mesmo se aplica para todas as suas componentes, Px, Py e Pz. Se nós quisermos, o que é o propósito deste vídeo, calcularmos a força eletrostática sobre o dipolo, basta utilizarmos a seguinte expressão: a força é o negativo do gradiente da energia potencial. Essa expressão já é conhecida por nós. Bom, substituindo o no gradiente e aplicando a regrinha de sinal, a gente obtém que a força sobre o dipolo é o gradiente aplicado a essa função escalar, dada pelo produto escalar do vetor P pelo vetor E. Essa é a expressão geral que nós estamos procurando. Porém, a partir dela, surge um caso particular interessante. Se nós assumirmos que o campo elétrico no qual o dipolo está imerso é um campo elétrico uniforme, o vetor E permanece constante. Como o vetor P também é uma constante, este produto escalar acaba resultando em um valor constante. Como nós sabemos, o gradiente é uma espécie de derivada tridimensional da função escalar que aqui se encontra. Mas se essa função escalar permanece constante, a derivada de uma constante resulta em zero. Consequentemente, a força eletrostática sobre o dipolo será zero se ele estiver imerso em um campo elétrico uniforme. Agora, vamos imaginar uma situação diferente desta. Vamos assumir que o campo elétrico no espaço é inhomogêneo, ou seja, as linhas de força ou linhas de campo elétrico não estão distribuídas uniformemente no espaço. Nós podemos imaginar que em certas regiões a concentração das linhas é menor, em outras regiões a concentração das linhas de campo elétrico é maior. Então, digamos agora que o nosso campo elétrico E ele é inhomogêneo. Neste caso, como vai ficar a expressão da força, assumindo que o vetor P permaneça constante? Bom, se nós resolvermos esse produto escalar, nós vamos encontrar, a partir da definição do produto escalar, Px Ex mais Py Ey mais Pz Ez. Lembrando agora que as componentes dependem de R vetor ou de x, y e z. Então, se aqui vai aparecer Px Ex mais Py Ey mais Pz Ez, se eu já sei que as componentes do vetor P permanecem constantes, elas podem sair do gradiente, porque agora eu já sei que elas são constantes. Então eu vou ficar com o gradiente apenas das componentes do vetor E. Então vamos ver como fica a expressão. A força F vai ser
o gradiente aplicado a Px EX mais Py EY mais Pz EZ. Então, eu já vou retirar Px, que permanece constante. Então, eu tenho F vai ser Px vezes o gradiente de EX de R mais Py vezes o gradiente de EY, que depende de XYZ, mais Pz vezes o gradiente de EZ, que depende de R ou de XYZ. Então, neste caso, se nós tivermos um campo inhomogêneo no espaço e nós, a partir daí, quisermos calcular a força sobre o dipolo elétrico fixo ali presente, basta utilizarmos esta expressão. Lembrando que as componentes agora do campo elétrico dependem da posição R, ou seja, dependem de x, y e z. Para que a gente possa entender um pouco melhor essa expressão obtida, vamos imaginar um caso particular a partir daqui, para que a gente possa interpretar este resultado. Então imagine a seguinte situação. Vamos admitir que em certa região do espaço, onde há um campo inhomogêneo, o vetor P, momento de dipolo elétrico, seja igual ao seu módulo P, por exemplo, na direção do versor X. E vamos imaginar que nessa região, no entorno desse ponto P, próximo a ele, o nosso vetor campo elétrico dependa apenas de x na direção do versor x, por meio da sua componente EX. Eu estou simplificando bastante a expressão acima. Então, eu estou assumindo que o campo elétrico nesta região possui apenas a componente x, que depende apenas da variável x na direção do versor x, e que o vetor P tem essa representação vetorial. Bom, se nós fizermos isso, fica evidente que EZ e EY são iguais a zero, consequentemente esse termo e esse termo, os dois se anulam. Então a expressão para força ficou F é igual Px, que é simplesmente P, vezes o gradiente de EX, que depende apenas de x agora. Estou restringindo a nossa análise. E como nós sabemos, o gradiente de E de x, que só depende de x, vai ser a derivada da componente x em relação a x na direção x versor, expressão do gradiente aplicado a uma função escalar, porque EX aqui entra apenas como a função componente do campo elétrico. Então, o gradiente de EX de x é a derivada de EX em relação a x na direção x versor. Vamos observar esta situação aparecendo em um exemplo de indução eletrostática. Imagine um pente carregado negativamente. Eu ilustro aqui um dos dentes do pente com um sinal de menos e um pedacinho de papel em suas proximidades. Por indução eletrostática, o pedacinho de papel vai ficar polarizado desta forma. Perceba o vetor momento de dipolo elétrico, de acordo com a definição dada em vídeos anteriores. O que acontece nessa interação? As linhas de campo elétrico, elas saem do dipolo na região positiva e terminam na ponta do dente do pente, que é negativo. Então, observe a representação dessas linhas de campo elétrico. Nós temos aqui um clássico exemplo de um campo elétrico inhomogêneo no espaço, porque as linhas estão mais concentradas nas proximidades da ponta do dente do pente, que está carregado negativamente.
Perceba o seguinte, de acordo com essa expressão, a força que age sobre o dipolo tende a deslocá-lo no sentido onde a derivada do campo elétrico em relação a x é maior do que zero. Então perceba que a força eletrostática sobre o dipolo, vamos assumir que o papelzinho induzido permanece fixo, a força tende a deslocar este dipolo no sentido onde o campo elétrico é crescente no espaço. E onde você percebe que o campo elétrico é crescente no espaço? Na região que está localizada nas proximidades da ponta do dente do pente, pois ali a concentração dessas linhas de campo elétrico é maior, de forma que o campo elétrico é crescente nessa direção e sentido. E é justamente nessa direção e sentido que o dipolo elétrico tende a se deslocar. Perceba que este resultado explica algo na física que nós ainda vamos ver, chamado de poder das pontas. O dipolo elétrico tende a se deslocar no sentido do campo elétrico crescente no espaço, logo em direção à ponta do dente do pente, pois no entorno daquela região a concentração das linhas de campo elétrico é maior. Com isso, eu encerro este nosso vídeo. Até a próxima!